Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. No entanto, nós vamos interromper a continuidade da unidade 3 do livro de vocês, porque hoje nós vamos fazer uma revisão, e essa revisão é a revisão para a prova de vocês. Essa revisão, ela vai corresponder 2 respectivas unidades do livro de vocês, que vocês já estudaram no semestre passado, que é a unidade 1 e a unidade 2. No entanto, hoje eu vou falar um pouco sobre os conteúdos que mais precisamente vão cair na prova. Então fiquem bem atentos ao que eu vou falar aqui para que vocês acertem tudo. Eu espero que sim. Bom, os conteúdos que eu mais vou abordar na prova foram aqueles conteúdos em que eu mais costumei falar aqui nas videoaulas, que inclusive eu espero que vocês tenham visto, que é sobre Renascimento, Humanismo e o Iluminismo. Mas afinal de contas, o que foi o Renascimento? Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que o Renascimento, ele foi um movimento artístico, ele foi um movimento cultural e, sobretudo, um movimento filosófico também, porque ele aconteceu no campo das ideias. Ele aconteceu em um período da história que nós chamamos de período moderno, que é o período sucessor ao período medieval. Inclusive, boa parte dessas pessoas que viviam dentro desse contexto histórico acreditavam que o período que antecediam a eles, que era o período medieval, era um período que eles caracterizavam de Idade das Trevas. Isso porque, naquele período, a principal instituição que estava vigorando era a Igreja Católica. E tinham como figura central Deus. Então, esses renascentistas acreditavam que esse período era um período obscuro. Na verdade, hoje, a gente pode levar em consideração que essa visão dos renascentistas, ela era uma visão um tanto preconceituosa, porque a gente pode levar em consideração os grandes marcos e acontecimentos do período medieval. A gente não pode deixar de desconsiderar acontecimentos importantes naquele período, como a criação de hospitais, de universidades e, sobretudo, de ideias revolucionárias que são presentes até os dias de hoje. O período medieval teve suas contribuições, apesar de não deixar de ser um período difícil também. Isso porque, se nós levarmos em consideração a igreja, os tribunais de inquisição e as perseguições às minorias sociais. Mas, enfim, essa era uma visão renascentista, vale destacar. Bom, como eu falei para vocês um pouco sobre o Renascimento, eu disse que ele foi um movimento cultural e um movimento artístico também, e sobretudo um movimento filosófico. E como sendo um movimento, houve seus representantes. Lembram que na videoaula passada, eu falei para vocês, inclusive, que esse movimento, ele teve representantes que, inclusive, nós podemos fazer um paralelo a um desenho animado que muito provavelmente vocês já ouviram falar, que é as Tartarugas Ninja. Então, é só não esquecer o nome desses representantes e pintores muito famosos, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. Bom, inclusive, eu falei para vocês um pouco sobre esses pintores e sobre algumas de suas obras que foram um tanto importantes para a sociedade. Quando a gente lembra em Leonardo da Vinci, qual a obra que nós pensamos? Mona Lisa. Mas a outra obra muito famosa desse grande artista é também A Última Ceia, que vocês já devam ter visto muito provavelmente em muitos quadros. Mona Lisa, inclusive, que hoje está presente no Museu do Louvre, em Paris, na França. Falei também para vocês sobre Michelangelo e uma de suas pinturas muito famosa, que foi a criação de Adão. Falei sobre a criação de Adão e sobre a representação dessa pintura. A gente pode lembrar que a criação de Adão, ela sofreu uma espécie de influência da Igreja Católica, porque Michelangelo, ele foi pintar a Capela Sistina a convite do Papa. Então essa pintura, ela tem fortes influências bíblicas também. Vale levar em consideração também que esse movimento renascentista sofreu fortes influências e, sobretudo, foram financiados por burgueses. Os burgueses, naquele período moderno, que eram representados na figura de comerciantes. E comerciantes, vocês podem pensar em quê? Dinheiro. Eles financiavam essas obras porque os burgueses estavam cada vez mais interessados em suas obras. Isso instigava os burgueses naquele período. Falei para vocês também um pouco sobre o humanismo. O humanismo também foi um movimento. Esse movimento, ele foi um movimento que destacava e valorizava, sobretudo, as línguas. E influenciava, sobretudo, a importância do estudo das línguas clássicas, como o grego, como o latim e entre outros também. Vale levar em consideração também que esses humanistas colocavam o homem no centro, de onde saía a moral e o conhecimento. Quando vocês pensarem sobre o humanismo, é só pensar que o humanismo, ele consagrava artes liberais
famosíssimas e temas muito recorrentes dentro da sociedade no período em que eles viviam, como poesia, a gramática, a ética e a filosofia. Ainda voltando um pouco sobre o Renascimento, falei para vocês de alguns renascentistas, mas não podemos também desconsiderar outros renascentistas importantíssimos naquele período, como por exemplo Galileu Galilei. Ele inclusive que revolucionou a astronomia. Uma de suas principais invenções foi o telescópio. Outro conteúdo importante também, que é preciso levar em consideração para o estudo, para vocês responderem perfeitamente bem essa prova, é sobre o iluminismo. Mas afinal de contas, o que é iluminismo? Eu disse para vocês que o iluminismo ele foi caracterizado como o século das luzes. Um dos seus principais representantes foi Immanuel Kant. Se vocês quiserem recordar um pouco sobre a história de Immanuel Kant, é só dar uma olhada aqui nas videoaulas que eu já produzi no canal da escola. Lá tem muita informação sobre a importância de Kant no contexto histórico que Kant viveu. O iluminismo, meninos, ele foi um período de difusão de grandes ideias e, sobretudo, de um movimento cultural muito amplo, porque ele refletia sobre o tanto contexto político, mas como um contexto social do período e época em que eles viviam. Os iluministas, eles acreditavam na sua capacidade racional e na liberdade de opressões que estavam vigentes naquela época. Vejam só, eles denominavam o próprio período em que eles viviam como o século das luzes, na tentativa de falar o seguinte, que eles queriam trazer luzes ao passado, sobretudo naquele antigo período que o mundo atravessou. Bom, os iluministas, eles denominavam que eles viviam no século das luzes. E por que eles denominavam isso? Porque eles achavam que eles precisavam trazer luzes no período em que eles viviam. E essa luz, ela podia estar relacionada à razão. A razão que poderia trazer grandes soluções a esse período de ignorância a qual a sociedade atravessava. Que modéstia, né? E o principal instrumento para essa difusão, para que pudesse acabar com essa ignorância humana, era a luz da razão. O ser humano racional, o ser humano que pensa, o ser humano que questiona. Houve muitos representantes desse período que nós podemos destacar aqui. Mas, se formos levar em consideração apenas o contexto de prova, eu queria que vocês pudessem pensar sobre uma das principais invenções dentro desse período iluminista, que foi a enciclopédia. Houve outras grandes invenções também, mas que isso já é tema de outras aulas. Alguns pensadores iluministas que nós podemos considerar aqui são eles: Voltaire, Rousseau, o Immanuel Kant, como eu havia dito para vocês agora há pouco, Adam Smith, são apenas alguns deles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Curtam, se inscrevam no canal da escola, não esquece de revisar as outras videoaulas que estão presentes aqui no canal também, e não deixem de compartilhar com os amigos de vocês. Beijo, beijo, beijo e até o próximo!